E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, sobre análise do preço, sobre como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência. Você que é novo aqui, que está chegando no canal agora, já por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todos os dias você tem aulas aqui gratuitas, com dicas, com super dicas, para que eu possa, de uma certa forma, te ajudar a decifrar os gráficos e a você entender quais os melhores pontos para fazer uma ordem, qual seria o melhor padrão de vela para você entrar em uma ordem aqui em opções binárias, e assim eu contribuir para o seu crescimento pessoal, para você poder aprender essa arte que é de analisar os gráficos. Enquanto eu cheguei aqui, abri o gráfico, já vi uma oportunidade e entrei. E tá lá, ó, movimento perfeito, entrada perfeita. O que eu vi aqui? Região de demanda. Região de demanda. E o que acontece aqui nessa região de demanda? Padrão de vela dentro de uma região de demanda. Se é região de demanda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar. Se é região de demanda, eu tenho que fazer o quê? Comprar. Então, quando eu vejo este padrão acontecendo aqui, quando eu vejo isso acontecendo aqui no gráfico, ó, eu tenho um padrão. Padrão este que me faz pensar o quê? Na compra. Porque eu estou em que região? Já estou falando para vocês, estou na demanda. Então você tem que entender que todas as vezes que nós vamos analisar o gráfico, mesmo que o gráfico está complicado, eu posso entender o quê? Todas as vezes que o gráfico está em região de demanda, todas as vezes que ele está em uma região que ele está me dizendo que eu posso comprá-lo, eu tenho que aguardar um momento de execução. Qual que é o momento de execução no gráfico, gente? O momento de execução no gráfico é quando eu consigo encaixar um padrão de execução dentro de um contexto gráfico, de uma leitura do gráfico, em uma região de suporte, em uma região de tendência, em uma região onde a lógica me mostra qual o melhor momento ou o padrão a ser utilizado. Aí você fala assim para mim: Cadu, mas qual é o padrão de vela, por exemplo, que eu posso utilizar para fazer a entrada? Você pode ficar guardando um tipo de padrão de vela, mas o ideal é você conhecer como um todo. Por quê? Porque o gráfico, por mais que todos os dias ele é igual, todos os dias ele faz os mesmos movimentos de valorização e desvalorização, ele é um gráfico vivo. Então, dias ele se apresenta de uma forma, dias ele se apresenta de outra, mesmo ele sendo igual. Eu sei que às vezes eu falando assim parece um pouco difícil de você entender, né? Mas isso, com o tempo de análise, com o tempo de tela, com a aprendizagem, você vai compreendendo o que eu estou dizendo. Por exemplo, veja o gráfico trabalhando nessa região. Então, olha o que o gráfico está fazendo nessa região. Ele pode trabalhar o quê? Uma segurança nesse local aqui? Ele pode. Mas o que eu preciso para entrar nesse gráfico com mais segurança? Se ele me mostra um padrão, é melhor ainda. Agora, olha que gráfico cheio de pavio. Um gráfico horrível, cheio de movimentações nada a ver. Mas, quando ele faz uma esticada dessa, fechando um canal desse, em uma região de demanda, o que ele me faz? Ele está autorizando eu a fazer uma entrada. Por quê? Porque existe um padrão de vela ali. Em binárias, o padrão de vela, você tem que saber executá-lo ele nas regiões específicas dentro de um movimento gráfico. Por quê? Porque em binárias nós trabalhamos o chamado scalper, né? Ou scalping, que são o quê? Entradas rápidas, com tempo de expiração curtas, onde nós precisamos de movimentos claros, movimentos com razão na entrada do gráfico. Olha, por exemplo, olha o que ele está fazendo ali. Por causa dessa volatilidade, ó, ele já veio duas vezes ali tentar tirar minha ordem.
Mas por que a minha ordem foi tão precisa? Simples, ó, simplicidade, tá lá, ó. Esperei região de demanda, esperei fechamento do candle, ele me mostrou aqui um padrão de movimento ocorrendo dentro do que? De uma figura gráfica após quebrar uma tendência, dentro de um contexto onde eu faço uma leitura do gráfico junto aqui com o volume, onde vai me dar filtros para entender que eu posso ainda colocar em risco o meu capital nessa região de demanda. Só a movimentação que ele faz do gráfico fazendo esses canais aqui, ele já me mostra o que? A movimentação que eu posso trabalhar o meu suporte e resistência de uma forma onde eu possa entender se ele está numa exaustão de movimento, se ele está numa correção de movimento. Isso eu estou marcando aqui a grosso modo, para você entender como é que eu estou vendo os movimentos e as ondas aqui no gráfico. Então, conforme você vai fazendo essa leitura de canais, você vai entendendo os canais, você consegue ir aplicando os padrões de velas em binárias, e isso faz com que você saiba executar as ordens com muito mais clareza. Com muito mais clareza. Todas as vezes que tiver um padrão de vela em uma região, que eu chamo região de ouro em suporte e resistência, são locais onde você pode aplicar essa execução de movimento. Agora é aquela história, né? Não é qualquer local. Porque se fosse assim, gente, qualquer local seria local de entrada. Qualquer local seria local de movimento. Não. Eu tenho que entender o que é um suporte, o que é uma resistência, eu tenho que entender o que realmente é um topo, o que realmente é um fundo. Porque tem gente, por exemplo, que entra no gráfico suporte e resistência em qualquer local. Ah, mas eu entrei aqui porque aqui é um fundo. Ah, eu entrei aqui porque aqui é um topo. E você olha no gráfico e não tem nem fundo nem topo. Mas na cabeça da pessoa é. Por quê? Porque falta o quê? Falta aquele detalhe de conhecimento. Então, ó, gráfico chegando em região, abri GBP USD agora. Ó. Gráfico chegando em região, olha as regiões que o gráfico possui aqui. Ele possui essa região de correção. Olha isso. Olha como que esse gráfico está. Ele possui essa região de correção. Ele possui essa região de correção. E deixa eu ver um pouco mais para trás. E ele possui essa região de correção. Essa região de correção aqui é a melhor região de correção. Eu até vou traçar uma outra linha aqui. Essa aqui, ó, é a melhor região de correção. Essa aqui de cima. Ah, Cadu, e como que eu posso fazer uma entrada nessa região de correção? Se ele tiver aval. Como ele não me deu aval, ó, eu vou continuar seguindo. Por quê? Porque o gráfico vai buscar a região aqui. Ó, entrei a favor dessa tendência. Por quê? Olha aqui o movimento. Olha o movimento acontecendo. Se ele vem buscar essa região aqui, ele está fazendo um teste para buscar na parte de cima, onde é a melhor região que ele tem que fazer a movimentação. Tá lá, ó, gráfico fluindo. Por quê? Gente, entenda uma coisa. Padrão de vela tem que ser aplicado da forma correta. Onde que eu aplico um padrão de vela? Dentro de uma tendência correta. Onde eu aplico o padrão de vela? Dentro de um suporte de resistência correto. Onde eu aplico o padrão de vela? Dentro de um contexto gráfico. Onde eu aplico o padrão de vela? Dentro de um movimento racional do gráfico. Eu falo isso todos os dias. Tá lá, ó. Tá lá, o que eu acabei de falar para vocês? Que o gráfico, o preço, tá vindo buscar essas regiões. Essa região aqui seria melhor ainda. O gráfico me mostra que ele está indo buscar lá a região. Quando o gráfico chega aqui e deixa este padrão de vela, ele me mostra o quê? Ele me mostra que ele vai fazer o quê? Um teste na região para continuar subindo e buscando. Ou seja, o padrão de vela é o último terço do campo, como diria no futebol, né? É o momento que você está diante do gol para chutar e fazer o gol. Só que é o seguinte, se você não aguardar o gráfico te mostrar o padrão de vela correto para você fazer a entrada, para você fazer o gol,
Eu estou dando esse exemplo para você entender, tá? Até quem é menina, talvez não goste de futebol, vai entender o que eu estou falando. Você tem que ter frieza, você tem que ter a capacidade de fazer essa análise de forma, até de uma certa forma complexa, é claro, mas que ela salta aos seus olhos com uma razão, com uma clareza. Gente, professor, você está falando, mas eu não consigo ver essa razão. Vai estudar. Se você não vê razão, não tem que fazer nada então, porque você não consegue entender o movimento. Se você não consegue ver o movimento, se você não entende o movimento, se você não sabe aplicar os padrões de candles, que eu digo que são os padrões de vela, para executar um movimento, você tem que estudar então como executar um movimento dentro desse contexto gráfico, em suporte, resistência ou tendência. Não adianta você ficar decorando padrões e não saber utilizar. Você entendeu o que eu estou falando? O que eu estou querendo trazer de entendimento? Olha o movimento. E olha aqui, ó, ele chegou nessa região, fez uma parada ali. Então, quanto mais você estuda esses movimentos, melhor é. Inclusive, no meu canal do Telegram, o canal do Telegram é este canal do Telegram aqui, ó. Treinamento Hunter. Ontem mesmo um aluno me mandou um outro canal, falou assim, professor, dá uma olhada aqui, ó, tem um outro canal com seu nome, com sua imagem. Eu falei, realmente, tem, e não sou eu, por favor, entre e denuncie. O oficial é esse aqui, ó, Treinamento Hunter. Você vai entrar lá, está no link da descrição ou no banner do canal, tem uma mensagem fixada aqui em cima, ó, você vai clicar e vai baixar aqui, ó, 16 padrões de candles, ou 16 padrões de velas, como você queira. E você vai estudar esses 16 padrões de vela, que são esse book aqui, ó, que são esses 16 padrões aqui. Você pode utilizá-lo ele na hora da execução. São os 16 padrões que eu mais utilizo para fazer as minhas entradas. Agora, o que você tem que entender? Você tem que entender que um gráfico, ele é vivo. Aí você fala assim, professor, toda hora o padrão eu tenho que aplicar? Não. Você vai aplicar o padrão conforme o gráfico faz os movimentos. O que você tem que entender é o seguinte. Vamos abrir uma outra tela aqui, ó. Euro USD de novo, vai. Você tem que entender o seguinte, o gráfico está fazendo um movimento. Dentro do movimento, ou seja, você olha o gráfico, você vê o gráfico fazendo um movimento. Dentro do movimento que o gráfico faz, você começa a rastrear o quê? O gráfico. Você começa a rastrear os movimentos. Você começa a entender os movimentos. E começa a fazer o quê? Observações no gráfico. Você vem aqui para o passado, vê como o gráfico está lidando, como as tendências estão trabalhando. Você começa a procurar no gráfico se existe razão lógica do caminhar das ondas. Você que está acompanhando o canal do YouTube aqui, ou você que é aluno, você sabe que o gráfico ele caminha em ondas, não é? O gráfico caminha em ondas. Ou as ondas sobem, ou as ondas descem, ou as ondas caminham de forma paralela. Você vai começar a verificar no gráfico se ele faz alguns padrões de movimentações. Dentro desses padrões de movimentações, dentro de um contexto de tendência que quem é aluno ou quem acompanha o canal sabe como ver uma tendência do seu início, como que ela chega no seu final, como ela começa toda uma movimentação, como todo o mercado se desenvolve. Conforme você for vendo isso acontecer no gráfico, você toma atitudes, como agora aqui, ó. Acabou de acontecer aqui um padrão. Aqui, ó. Acabou de acontecer aqui um padrão de correção. Isso aqui é um padrão de correção. E por que aqui é um padrão de correção? Porque ele faz exatamente o padrão em que região? Numa região de demanda, numa região de suporte. Aí você me diz assim, que mais, Cadu, que te ajuda nesse movimento? A exaustão da tendência de queda. O volume me mostra isso. Cadu, mas olha aqui, ó. Teve um martelo aqui, só que o movimento não continuou. Ele fez um pullback e depois continuou. Só que se você olhar esse martelo aqui, logo após o martelo, olha como é que o gráfico trabalhou. Ele foi um gráfico positivo até essa região aqui.
quando ele chega aqui neste local, ele encontra o quê? Conflito. Opa, então peraí, eu não posso chegar no gráfico e aplicar um padrão de vela de qualquer forma. Olha aqui o padrão de correção acontecendo e o gráfico indo embora, como eu te falei. Está acontecendo. Opa, então peraí, eu não posso fazer um padrão ou executar um padrão de vela de qualquer forma no gráfico. Não. É por isso que eu fico aqui na frente do gráfico, falando, explicando para vocês. Não adianta eu fazer 200 mil entradas aqui e não explicar nada. Binárias, o padrão de vela que é obrigatório utilizar em suporte e resistência é aquele padrão de vela que está acontecendo no momento. Pode ser um enforcado, pode ser um engolfo, pode ser a estrela da manhã, pode ser a estrela da noite, pode ser o que for. Você não precisa nem dar nomes. Você pode dar o seu nome que você quiser, tá? Não se apegue às nomenclaturas, se apegue ao movimento do candle. O importante é você saber onde abriu, onde fechou, qual foi a razão do movimento e o porquê que ele fez a continuidade. Então, é obrigatório utilizar em suporte e resistência padrão de vela. É obrigatório você utilizar em suporte e resistência o melhor padrão de vela. E qual é o melhor padrão de vela para você utilizar? Aquilo que o gráfico está fazendo. Só que você tem que observar no gráfico quais são os padrões que ele está fazendo. O gráfico te mostra. Por exemplo, este gráfico aqui, próximo a ele, este padrão aqui, ó, que ele acabou de fazer, ele já fez aqui, ele já fez aqui, ele está fazendo do lado aqui, ó, do lado do preço. O preço está atualmente, o preço está aqui, ó. O preço está aqui. Ele me mostrou, ó, o local que eu falei para você. Opa, não era isso que eu queria. Eu acabei de falar do padrão para você aqui. Quando eu olho no passado, ó, ele fez o padrão aqui, ele fez o padrão aqui, ele está fazendo o padrão. Você pode chamar ele de estrela da noite, estrela da manhã, qualquer que seja. Mas você tem que aprender como operar o padrão de vela. E aí, como que eu opero o padrão de vela? Por isso que eu deixo aquele guia de padrão de vela aí para você, no e-book, que eu deixo ali 16 padrões de vela, para você aprender como lucrar com padrões de vela. Aquele e-book que eu deixo para download é um guia completo de padrões de velas. Como operar padrões de velas? Aí, como operar o padrão de vela, você vai ter que entender o que o gráfico desenvolve. Então, se o gráfico está fazendo aqui um movimento de resistência e um movimento de suporte, você tem que entender como é que o gráfico está se movimentando. Aí você tem que entender daquilo que eu falo dos setores do gráfico. Os setores do gráfico, junto, entendendo com essa movimentação do gráfico, o contexto do gráfico, você tem que entender a tendência, da onde essa tendência está saindo, para onde essa tendência está indo, como é que essa tendência está chegando, como é que a tendência está sendo apresentada para você ali no gráfico. Você vai começar a ver o volume financeiro movimentando na sua tela, e aí você vai encaixando o quê? Os momentos de execução. Quais são os momentos de execução? É o momento onde você faz a operação, onde você toma uma atitude, ou seja, tem que ter clareza de movimento, tem que ter clareza de movimento e tem que ter razão de movimento. Porque o que eu mais vejo, gente, é quando alguém vem na internet, aqui no YouTube, alguém vem aqui no YouTube, principalmente no direct do meu Instagram, tá? Inclusive, ó, o direct do Instagram tá aqui, você pode mandar uma mensagem para mim, ó, Cadu Rinaldi, tá bom? Aqui você vê resultados dos alunos, aqui você vê o link do treinamento e aqui, ó, lembrando que está com 60% de desconto. Corra, que em breve esse preço não existirá mais, tá bom? A pessoa vem aqui e manda uma foto para mim e fala assim, olha, eu tomo muito loss dessa forma, poderia me ajudar? E aí quando eu olho para o gráfico e falo assim, escuta, mas por que você fez uma entrada ali? Aí a pessoa fala assim, porque eu achei que o gráfico fosse fazer isso. Coloca um negócio na sua cabeça. Você nunca pode achar que o gráfico vai fazer algo. Você não tem que achar nada. Você vai fazer o que o gráfico está fazendo. Ó, aqui é um padrão de movimento de correção.
Tá vendo? Ó? É um padrão de movimento de correção. Cadu, eu posso continuar com essa tendência aqui para cima, para vir buscar aqui? Pode. Pode executar uma entrada aqui nesse momento e fazer ela chegar aqui até nessa região? Ó? Pode. Pode. Para que ela venha nessa linha azul aqui? Pode. É um movimento que você pode fazer isso. Por quê? Porque o gráfico ele te mostra como ele está caminhando. Ah, Cadu, mas e se o gráfico fizer um retorno como ele fez aqui? O gráfico caminha em canais. Então, se você olha o canal aqui, ó, você vê que, por causa da volatilidade, ele pode buscar lá em cima. Pode. Eu não dei a ordem aqui porque eu estou preocupado em falar com vocês, em conversar com vocês. Conforme você vai aprendendo o gráfico a caminhar, você vai entendendo como executar os padrões. Olha aí o que eu estou falando para você. Ele está indo lá buscar a linha amarela. Eu vou até colocar aqui ó, em cor amarela. Ó. Coloquei azul e pensei uma coisa. Olha lá. O que eu falei para você? Eu não acabei de falar para você que o gráfico estava indo buscar aquela linha? E que ele tinha feito, acabou de fazer um padrão aqui de correção? Que padrão que é esse aqui? Ele fez o chamado estrela da manhã, né? Como vocês gostam, juntamente com o quê? Com o chamado engolfo. Olha só, então ele veio nessa região aqui, ó, de demanda, ele fez o chamado, olha só o que está acontecendo aqui, ele fez a chamada estrela da manhã e ao mesmo tempo um engolfo. Olha que interessante, estou executando padrão de vela ou padrões de vela dentro de um movimento gráfico, dentro de uma região gráfica, dentro de um movimento de tendência a favor daquilo que o gráfico está me mostrando. Ó. E está lá, ó, foi buscar na região. Como que você vai estudar o gráfico? Você estuda o gráfico exatamente assim. Você não precisa ficar dando ordens no gráfico, apertando o botão, que nem um louco. Você não é caixa de supermercado para ficar digitando no botão toda hora. Aí. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Como agora. Fiz uma marcação, ó, o gráfico vai buscar aqui em cima. Fez um padrão de correção, ele vai corrigir e vai subir. Pronto. Isso é uma análise. Assim você vai estudando, assim você vai observando isso no gráfico. E com o tempo, os movimentos vão ficando mais claros para vocês. Aí você chega no gráfico, por exemplo, ó, Euro-USD, faz uma entrada de correção como essa para continuar o movimento e o preço continua subindo. Aí você chega em AUD JPY, por exemplo, como eu fiz aqui, faz um movimento de entrada de correção, de compra e o preço continua subindo. E olha como que o gráfico está agora, horrível. Agora você chega no GBP, ó, faz uma compra de continuidade do movimento e o que acontece com o gráfico? Continua subindo. Por quê? Porque você tem uma visão do que está acontecendo no gráfico e como aplicar o padrão, ou melhor padrão, em binárias. Você consegue entender como aplicar o padrão de velas ou padrão de candles, como você queira chamar, em binárias. Binário, o padrão de vela é obrigatório utilizar em suporte e resistência. O padrão de vela é obrigatório você utilizar em uma tendência. Porém, esses 16 padrões de vela que eu deixo, que é um guia de padrão de vela, é um guia completo sobre padrões de velas, como operar o padrão de velas e lucrar, né, com os padrões de velas, você tem que entender aí sobre o gráfico. Aí você tem que entender como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, como saber ler o gráfico e como interpretar um gráfico. A partir do momento que você aprende aquilo que a análise gráfica te ensina, a análise gráfica te ensina isso. Quando você tem conhecimento técnico do que ela pode te ensinar, aí ninguém te segura, meu irmão ou minha irmã. Você vai embora. Por quê? O padrão de vela é para ser utilizado nas regiões que devem ser utilizadas. Por exemplo, aqui, ó. Você vai perguntar para mim aqui, pô, Cadu, se aqui é um padrão de vela, se for um engolfo, for uma resistência, por que ele não continuou o movimento? Justamente porque ele não está em um contexto de continuação de movimento. É por isso que o que faz você entender o movimento do gráfico não é em si um padrão em vela sozinho, mas sim dentro de um contexto. Eu tenho um colega, né? Hoje eu não tenho mais contato com ele, mas ele sempre falava assim, todo mundo, né, fala de anjo, acredita em anjo, mesmo que você não acredite, mas você sabe o que é um anjo. Então a gente sabe as razões dos anjos, para que os anjos servem,
né, as suas funções. Então, por exemplo, um anjo sempre foi o quê? Um mensageiro, um guardador, um protetor. Agora, se o anjo não está no seu lugar fazendo o seu papel, ele é o quê? Como diria o catarinense aqui, é um demônio, né? Então, se o anjo não é anjo, ele é o quê? É um demônio. Um padrão de vela fora do lugar. Ah, aqui está acontecendo um engolfo, vou entrar no engolfo. Não. Se o padrão de vela está fora do contexto, é um demônio. Você não vai entrar. Você vai entrar quando esse padrão de vela se apresentar como um anjo. Está fazendo o seu papel dentro daquele movimento correto com aquela razão. E isso você vai adquirindo com o tempo de tela, com estudos, paciência e disciplina. Disciplina. Alguns têm paciência. Alguns têm a paciência. E o dinheiro dos impacientes vem para a mão dele. Tenho vários alunos que passam por isso. Por exemplo, por que eu trago resultados de alunos aqui? Para vocês entenderem a dinâmica que ninguém nasce sabendo, mas todos podem aprender. Entenda isso, ninguém nasce sabendo tudo na vida, só que você pode aprender. Como o Evandro aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Bom dia, mestre Cadu. Com técnica e paciência. Dá uma olhada, ó. Com técnica e paciência. Se vai longe, gratidão. Aos poucos vou me organizando e evoluindo. Tá aí, ó. Só cresce, ó. 3-1, entradas perfeitas, e o loss aqui foi um mero detalhe. Foi um mero detalhe. Olha um outro aluno aqui, ó, alunos novos. Estou trazendo aqui que são alunos novos que começaram esses dias. Olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas e um loss. Dá uma olhada, ó. Boa noite, Cadu. Esse rapaz aqui, ele tem um nome complicado de dizer, então eu não quero falar o nome dele errado. Mas eu vou ler aqui o texto e depois eu falo o nome dele, tá? Por quê? Porque vai que eu falo o nome errado, né? Vira e mexe eu já falo o nome de gente aqui errado, né? Troco o nome dos alunos sempre. Eu sempre estou fazendo isso, trocando o nome de alunos. Mas ele chama Charleston, tá? É o nome dele. Então, o Charleston, olha só que interessante. Aluno novo, novíssimo, entrou esses dias. Ele diz assim, ó. Desculpe pelo horário, mas minha felicidade foi maior do que de compartilhar minha evolução. Eu sou grato a Deus por ter encontrado seu canal no YouTube. Quando vi seu vídeo operando, um gráfico, olha só, um gráfico nu, eu fiquei admirado. O que é um gráfico nu, gente? É como eu opero aqui, ó, só o gráfico. E o volume, que é uma ferramenta, não é, né? Então ele ficou admirado, porque isso mostra o quê? Clareza de conhecimento gráfico. Isso mostra o quê? Conhecimento gráfico. Aí ele diz assim, ó, foi onde que eu me encontrei, pois eu tinha feito 2 treinamentos. Eu gosto de frisar isso porque vocês não acreditam em certas coisas, e é bom trazer o que o aluno vive na pele para você entender. Ó, eu tinha feito 2 treinamentos atrás, qual eu não me identifiquei. Gráfico muito poluído por linhas, indicadores, onde eu ficava perdido. Mas hoje, graças a Deus, eu fiz o treinamento, aliás, está fazendo, né? E estou revisando, né? Porque faz o quê? Não faz um mês que ele entrou. A cada dia estou entendendo melhor. Estou feliz com o meu resultado. Análise gráfica é vida. Por isso que os alunos sabem que análise gráfica é vida. Isso é análise gráfica, gente. Sabe aquela história de você pegar o cavalo, montar o cavalo no pelo, na crina do cavalo e andar sem pano, sem nada, que nem índio fazia no passado? Quem domina o gráfico é isso. Ele olha o gráfico limpo e domina. Por quê? O domínio foi nos dados. Você só tem que tomar posse. Você só tem que tomar posse. É só você fazer aquilo que você sabe. Faça aquilo que você sabe. Faça aquilo que você controle. Ah, eu não consigo controlar o gráfico, eu não sei. Então vai aprender. Você entendeu? É uma questão lógica. Se você não domina o gráfico, se você não consegue construir nada em cima do gráfico, é porque você não sabe. Vai estudar, vai entender os seus erros, vai corrigir. Isso aqui é o Rivanildo. Olha aqui, ó.
Ele ainda grifou aqui, ó, fez um círculo num padrão gráfico. Ó. Isso aqui é o que? A estrela da noite? Olha aqui o padrão gráfico acontecendo e a entradinha dele linda aqui, ó. Boa noite, mestre. Mais um dia positivo. Ó, mais um dia. Ele me manda resultados todos os dias positivos. Bom dia, mestre. Mais um dia positivo com muito estudo e dedicação. Olha isso, ó. Com muito estudo e dedicação. Isso mostra que ninguém chega a lugar nenhum sem estudar. Esses dias teve até um aluno que mandou um patrocínio, sei lá o que era, num canal aí, e o cara falando assim, quanto mais você estuda, mais você toma loss. Mas por quê? Eu entendo isso, isso é uma jogada de marketing. Por quê? Porque, cara, o ser humano ele é vagabundo por natureza, ele não quer fazer nada, ele só quer sombra e água fresca. Então, se você pegar 10 pessoas e perguntar quem gosta de estudar, 3 vão falar que gosta de estudar, 2. Então, quando você fala para alguém assim, ó, você não precisa estudar muito e você vai estudar bem, é aquilo que o cara quer. O cara quer facilidade, todo mundo quer facilidade, todo mundo quer ficar na sombra e água fresca. Mas a vida não é assim. Se você não sentar o bumbum na cadeira e não estudar, você não chega a lugar nenhum na vida. Em qualquer área. Em qualquer área. E olha o que o aluno ainda escreve, ó. OTC é só o nome, porque análise gráfica é vida. Ou seja, ele está aqui, eu acho que no mercado de OTC, né? Porque eu não entendo muito dessa corretora aqui. Deve ser OTC. E ele diz assim, ó, OTC é só um nome. Para mim não é nada. O que vale é a análise do gráfico. Você entendeu? Então é isso, gente. Dedicação, estudo, aplicação, saber colocar os padrões em movimento. Dá uma olhada nesse aluno aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas, 8-1. Realmente, professor, entendimento na análise gráfica é tudo. Fechei o dia 8-1. É inegável quem aprende com você voa. Esse aqui é o Michel, aluno novo também, faz um mês que entrou aí. É inegável que quem aprende com você voa. Por quê? Quando você aprende de forma correta, você sabe o que faz. Você sabe aplicar o padrão de vela no local certo, você sabe aplicar o porquê aplicar um padrão de vela. Tem gente que não sabe o porquê se aplica um padrão de vela. Tem um motivo de aplicar o padrão de vela. Não é simplesmente sair aplicando o padrão de vela. Olha aqui, ó, outro aluno, aluno novo, passando, boa noite, passando para parabenizar o excelente treinamento que tem ajudado tanto. Muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Tá lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entradas foi 6-2, né? É isso. 6-2. Você compreende? Você consegue compreender? Você que está aqui acompanhando a aula? Então, a respeito do padrão de vela, você tem que entender o contexto do gráfico. Você tem que saber a razão do movimento do gráfico, por que o gráfico fez aquele movimento ou por que deixou de fazer. Com isso, você sabe o porquê de aplicar e você sabe como aplicar. Você sabe como executar. Então, para de entrar em qualquer padrão, para de entrar em qualquer região do gráfico. Não é assim que funciona. Não se faz trades com achismo. Tem que ter razão, lógica. O gráfico apresenta lógica para você? Se olhou para o gráfico, ele está mostrando que ele está fazendo aquilo que você sabe, que você aprendeu em análise gráfica? Está fazendo. Então pronto, é um bom gráfico para operar. Não, ele não está fazendo. Eu olho para o passado do gráfico, eu não vejo nada. Eu vejo uns candles assim, eu não vejo movimento, eu não vejo lógica. Saia da frente do gráfico, não opere. Ah, Cadu, mas eu estou aqui faz 2 horas, passou o meu tempo que eu tenho e nada aconteceu. Ótimo, ótimo, você não é trabalhador CLT. É renda variável, um dia você opera, outro dia não, um dia você toma loss, outro dia você ganha. Você pode colocar mensurar algo, eu vou fazer, por exemplo, R$100 todo dia, mas se você fizer 80 tá ótimo, se você fizer 50 tá ótimo. O importante é você ser constante e saber o que está fazendo. Por isso que muito se quebra por aí. Não se controla, ou não sabe como se controlar. Não tem disciplina, não tem razão, não tem conhecimento técnico. Aí, meu amigo, minha amiga, aí é a história do demônio, né? Tudo está fora do lugar, mas quer executar algo fora do lugar. Não se executa fora do lugar. Você consegue dirigir ou navegar um barco aí na avenida principal da sua cidade? Não. Por quê? Porque o barco é uma embarcação
para estar no mar, na água, num rio. Você consegue pilotar o seu carro aí no rio da sua cidade ou no litoral da sua cidade, no mar? Não, por quê? Porque o carro foi feito para andar na cidade. Ou seja, o padrão de Kendall foi feito para ser executado no momento correto daquilo que o gráfico está fazendo. Se você não aguardar o padrão de vela, o padrão de Kendall para executar na região de ouro, na região correta, dentro do movimento correto do gráfico, não adianta de nada. Você vai perder a operação, você vai tomar o loss, vai ficar frustrado, vai dizer que não funciona, porque você não sabe aplicar. Mas não é isso. Você tem que identificar o que você está fazendo de errado e corrigir. E quando você estuda e corrige e aprende, você sai do lugar. Como você viu ali, os alunos que estudam, que vêm para o treinamento, se aprofundam mesmo, e aí ninguém segura mais. É só alegria. Por quê? Uma vez que aprende, sabe como fazer. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar mais, que você tenha uma semana ótima de trades, uma semana maravilhosa de trades. Fica com Deus, te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!